Luísa, Beatriz, Nicole, Catarina, boa tarde. Tudo bem com vocês? Ativem as câmeras, meninas. Meninos, que o Ítalo chegou. Oi, 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 oi. Ô professora, Oi. é, todas, só faltava a senhora, mas todos os professores e professoras não percebem que eu tô na aula e fala as meninas. E aí depois percebe que eu tô na aula. É porque o Tem seu, uma. seu link de acesso é da sua mãe, né? Aí eu tenho que mudar o nome É. na hora. Você tinha que mudar o nome de usuário, mas não precisa mais, não. Agora eu já tô começando a habituar. Tá bom. Desculpa aí. Da próxima vez eu falo meninos. Quando eu vi que você tava ali, eu já consertei. É, Meninos, Oi, tia. oi. Ativei a câmera, todo mundo. Meninos, como hoje vocês viram que o tema da nossa aula foi revisão, nossa prova será sexta-feira, prova de geografia. Então, eu vou atribuir as aulas dessa semana à revisão de geografia, tá? Tá bom? Ô, tia, que dia vai ser a prova? Sexta-feira. Essa sexta-feira ou na próxima? Nessa. A próxima Ah, sexta é a prova de história, entendi. tá bom? Então, meus queridos, prestem atenção. Vão comigo, hoje não vai ter compartilhamento de tela, porque minha internet está meio bugada aqui. Ela não quer abrir o livro em PDF. O site que a gente consegue ter acesso para abrir o livro em PDF, para fazer o compartilhamento de tela com vocês. Então, como a gente não vai conseguir ter compartilhamento de tela, eu quero que vocês abram o livro com muita atenção, me acompanhem durante a aula, tá? Que eu vou instruindo vocês aonde eu estou explicando, qual página eu estou. Quem estiver acompanhando não terá problema, mas eu preciso de muita atenção nesse momento, tá bom? Tia, eu vou pegar o livro. Tia, teve tarefa? De geografia? Não, eu acredito que não. A tarefa que teve eu corrigi, eu imagino eu. Ah, tá bom. Teve não, corrigi, tá? Só conteúdo mesmo. O que acontece? Para a prova de geografia, eu vou fazer ela, que eu ainda estou fazendo, eu estou montando ela em cima do capítulo 2, tá? Então, eu vou finalizar esse capítulo 1 agora, é pouquinha coisa, só explicando mesmo o que falta. E aí, a gente vai dar um enfoque maior no capítulo 2, porque é o capítulo 2 que é o conteúdo da prova, tá bom? Tá? Então, vão comigo lá na página 35 por enquanto. Página 35, nós vamos encerrar esse assunto falando sobre os climas do Brasil. Lembrando que nós estávamos estudando climas anteriormente, né? Então, a gente teve aí 2 problemas com nossas aulas. Um foi por problema de internet, outro foi porque eu adoeci com uma infecção no ouvido, não conseguia nem falar. Até hoje eu não tô 100%. Até hoje o ouvido dói, mas graças a Deus não no mesmo nível que estava semana passada. Gente, eu fiquei 3 dias sem comer nada porque eu não conseguia nem mastigar. Tia, não consegue, também não conseguia. Nossa, não conseguia mastigar e uma dor assim que misericórdia, eu não desejo pra ninguém. Tanto que dói, tanto que dói. Eu nem dormia de tanta dor, mesmo tomando antibiótico. Nossa, não gosto nem de Ô, tia, lembrar. a senhora ficou quantos dias com aquela dor que a senhora tava sentindo? Até Aquele hoje dia? eu tô com ela. Vai pra segunda semana. Já tá bem melhor, né? Em vista do que tava. Não, eu tô falando com aquela dor forte, forte mesmo. A semana passada todinha. Começou na. Eu dei ela pra vocês na quarta. Quarta-feira eu já estava sentindo, mas não era muito, né? Quando foi na quinta pra frente, até o final de semana. Eu fiquei 3 dias sem comer. Só ficava abaixo de líquido. Água, líquido. Não conseguia mastigar. Tanto que eu mandei o áudio pra vocês falando assim. Mal abri a boca. Não Ô, tia, eu conseguia tive que nem colocar o falar. fone de ouvido, aumentar no máximo. Aí eu não ouvi. Liguei a caixa de som, conectei e Não, ouvi. sem contar que eu tava com o rosto deformado. O meu rosto, ele inchou essa parte aqui todinha. Ficou desse tamanho assim, ó.
Ficou todo inchado, sabe? Mas vamos lá. Graças a Deus hoje estou melhor, conseguindo falar, conseguindo comer, né? Então vamos lá. Climas do Brasil. Página 34, vamos lá. Então, a gente sabe que o território brasileiro é um tema que a gente já viu, já estudou. É um território grande e ele está bem numa zona tropical. Por estar em uma zona tropical, quer dizer que ele tem maior incidência de luz solar durante o ano inteiro, né? Por isso o Brasil também ele tem temperaturas elevadas, na verdade altera entre temperaturas altas e baixas, né? E também devido ao seu relevo, ele tem aí essa interferência climática e também a questão da sua composição de solo, né? Então aí, ó, na página 34 vai falar um pouquinho disso, né? Sobre as estações que não são bem definidas, principalmente na região norte, nordeste, sudeste, e na maior parte do nosso território, que é o centro-oeste. E aí já tem uma região que ela é mais úmida, que é justamente a região que se encontra próximo ao litoral e também a parte sul do nosso país, tá? Então, aqui na página 35 vai mostrar o mapa desse climograma de algumas cidades e como que é essa variação de temperatura e precipitação do ar, ou seja, né, precipitação da água na atmosfera, tá? Então, para a gente entender melhor, eu quero que vocês foquem só no mapa maior, que vai mostrar aí, ó, equatorial úmido, toda a região vermelha, tropical é toda a parte alaranjada, tropical semiárido é a parte verde clara, litorâneo úmido é toda a parte verde escura, tropical de altitude é a marrom e a subtropical úmida é a parte sul, tá? Então, ó, clima equatorial. A gente já viu que clima equatorial é a que está lá na região norte e aquela que está bem ali a parte mais térmica, a parte mais quente do país, tá? Também pega uma parte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão, tá bom? É uma parte também que está bem próxima à floresta amazônica, a parte pertence à floresta amazônica, onde ocorre a evapotranspiração, tá? E a gente tem o clima tropical, que acontece mais na parte central, tá? Como a região centro-oeste, sudeste e uma parte ocidental do nordeste. O clima tropical, ela já tem uma temperatura superior de 20 graus Celsius, então a amplitude térmica dela é bem pequena. E ela tem aí, ó, estação, né, bem acentuada de chuvas, né, mas as chuvas são definidas. Então, ela tem em torno de 1.500 mililitros de chuva por ano. E a maior incidência de raios solares é justamente por causa das baixas latitudes, tá? Clima tropical de altitude é o que a gente vê nas serras, principalmente na região serrana do sudeste, que tem uma temperatura mais amena, tá? A precipitação também é maior a 1.500 mililitros de chuva. A influência de altitude é o que vai determinar o clima da região, é onde está lá São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Parte de Minas também, Minas Gerais também. Já o clima litorâneo ou litorâneo úmido é aquela em que está o Rio Grande do Norte, tá? E também uma parte do estado de São Paulo. A média da temperatura vai variar de acordo com a latitude, tá bom? Elas são superiores a 20 graus Celsius e na região Nordeste, enquanto os estados da região Sudeste a temperatura supera os 20 graus. A influência dessa massa equatorial atlântica, porque nessa região é a floresta Mata Atlântica que passa, principalmente no litoral do Nordeste, tem aí um clima de chuvas anuais, tá? De 1.500 mililitros também. O clima tropical semiárido é aquela que acontece no Nordeste do Brasil, lá onde está a extrema seca também. Ela tem temperaturas mais elevadas e tem menor índice de precipitação.
de água, tá? Então, ela trata de um clima muito quente e seco. A temperatura média é superior a 25 graus Celsius lá no extremo sertão. As chuvas elas não vão ultrapassar 1.000 mililitros anualmente. Algumas áreas é até inferior a 600 mililitros. Então, vocês podem ver por que é tão seco essa região. E aí a gente tem o clima subtropical, página 37, acompanhe com a tia. Como eu disse para vocês, nós não vamos ler, a tia só vai explicar, porque eu vou focar no próximo capítulo, que é o conteúdo da prova, tá? Por favor, não faltem essas aulas, é necessário que vocês assistam e participem, porque é o conteúdo da nossa prova, tá bom? E aí o clima subtropical, ele é um clima que está lá na região sul, tá? E também nos estados no Mato Grosso do Sul e o sul de São Paulo. Pra você ver, o São Paulo, ele pega parte sul e central dele, a parte de todos os climas que influenciam o país. Então, por ele estar lá próximo ao Trópico de Capricórnio, a média é inferior a 20 graus Celsius, tá? Verão quente e inverno extremamente frios, principalmente com possibilidade de geada e neve, tá? Por isso que o sul neva, devido à localização em que ele se encontra. E aí, meninos, passa aí duas páginas, que é só de atividade, e a gente vai falar dos fenômenos climáticos na página 41, que vai falar da poluição, né, da atmosfera e quais são os seus impactos. Então, o que acontece? Quanto mais o homem mexe no meio ambiente, mais ele vai favorecer esses fenômenos de temperaturas na atmosfera. Tá? Então, as condições de temperatura, as condições pluviométricas, que é a quantidade de chuva que a gente tem durante o ano, a localidade, a dinâmica natural de incidência de raio solar sobre o nosso planeta, tudo isso é devido à ação antrópica, ou seja, a ação do homem sobre o meio ambiente, tá? Então, assim, todas as ações do homem vai provocar esse prejuízo na atmosfera, de poluição na atmosfera, principalmente a queima de combustíveis fósseis, tá? Que é por meio das atividades de indústrias, carros, tá? O que acontece? Essas atividades vão liberar monóxido de carbono, que é o que vai soltar, que são gases tóxicos que vão ficar retidos na atmosfera. Com isso, eles grudam na camada de ozônio. Camada de ozônio, meninos, é a camada responsável para controlar a incidência de raio solar no nosso planeta. Então, quando os gases poluentes eles se acumulam na atmosfera, eles vão diminuindo esse ozônio que está lá, que é a camada de proteção. E aí vai provocar o famoso efeito estufa. Por quê? A poluição, ela agrava a camada de ozônio, então a incidência de raio solar ela vai aumentar e vai entrar com mais veemência no planeta Terra, no nosso planeta. E aí, gente, acontece o efeito estufa. Então, a formação, da atmosfera e a presença desses gases é o que são responsáveis para reter o calor irradiado na superfície do planeta. E é isso que mantém a temperatura uma média ideal para o desenvolvimento da vida do planeta, faz com que ela seja elevada, prejudicando a vida saudável no planeta Terra. Então, tudo isso é proveniente desses combustíveis tóxicos, tá? Por exemplo, como monóxidos e dióxidos de carbono. Isso vem através daquelas fumaças soltadas pelas indústrias. Isso vem através da queima, tá? Desses combustíveis fósseis, tá bom? E aí, gente, o que a gente pode destacar em relação ao efeito estufa? Página 41, segundo parágrafo, depois do tópico efeito estufa. Destacar que ele é um processo natural que mantém a Terra em boas condições climáticas, sendo de extrema importância para a sobrevivência dos seres vivos. Porém, a intensificação do efeito estufa pode gerar impactos para a sobrevivência dos seres vivos em todo o planeta. Tá bom? Então, tá aí o que
Gente, vocês estão tudo com a câmera desligada, ó. Catarina, Ítalo, Vitor, João Pedro, Noemi, Nicole já voltou. Vamos ativar essas câmeras, vamos olhar para a tia, acompanhar, para mim saber se vocês estão acompanhando, se vocês estão entendendo o que a tia está falando, por favor, tá? Então, isso é o que vai ocasionar todos os impactos que vai prejudicar a vida de todos os seres vivos no nosso planeta. Então, esse excesso de gases que são acumulados na atmosfera é o que tem promovido essas alterações no efeito estufa, tá bom? Então, esses 2 parágrafos aí são muito importantes. Para vocês entenderem como isso acontece, tem esse mapinha, que é essa imagem do lado aí do livro, que mostra como isso acontece, viu? Vocês estão percebendo que a incidência de raios solares estão entrando com mais veemência, ou seja, bem rápido na Terra, e aí a camada de ozônio não é suficiente para provocar essa proteção. E aí, o que acontece com a invasão térmica? Vai lá, página 42. Vai acontecer uma inversão térmica. O que seria isso? Seria, né, um fenômeno que acontece principalmente nas áreas urbanas, em que tem o aprisionamento repentino de ar frio, tá? Por uma camada de ar quente. E é isso que vai impedir a dispersão de poluentes lançados na atmosfera pelos veículos, tá? Então, é um fenômeno que ocorre em grandes centros urbanos industriais, em áreas de depressão, cercadas por serras e elevações de maior altitude. Resulta no aprisionamento repentino do ar frio por uma camada de ar quente, que impede a dispersão dos poluentes lançados na atmosfera por veículos e indústrias, tá? Então, o fluxo normal, o que acontece? A gente tem ar frio e, por último, ar quente. Na inversão, a gente vai ter ar frio, ar quente e ar frio. Fica uma coisa bem retida no meio, tá? E aí, gente, qual é o resultado disso? Chuva ácida. Chuva ácida é aquela que tem concentração daqueles gases poluentes, como óxido de enxofre, tá? Como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Essas chuvas ácidas, elas são responsáveis por causar infiltrações, por causar, deixa eu explicar, enferrujar veículos, como pinturas descascarem, prédios, já repararam prédios perdendo suas tintas, assim, eles ficam lascando? Isso acontece devido às chuvas ácidas, tá? O que é uma chuva ácida? É uma chuva ácida que tem um pH muito baixo. Então, aonde ela cai, ela vai causar morte de animais, morte de fauna, tá? De flora. Então, vai morrer animais, vai morrer plantas, fora que o ser humano que recebe essa chuva, ele fica doente, tá? Tia, ele vai ficar queimado? Não, mas vai provocar nele problemas respiratórios, tá bom? E aí, a destruição da camada de ozônio, página 43, é aquela que está lá localizada na estratosfera. Ela é um filtro, então ela vai absorver a quantidade de raios solares e ultravioletas, como, por exemplo, o UVB, que são nocivos a nós, seres vivos. Ela é o que absorve. Se a camada de ozônio não está normal na atmosfera, o que acontece? Ela não vai mais absorver esses raios que são nocivos, que são prejudiciais. E então vai provocar nos seres humanos o quê? Doenças, consequentemente doenças mais graves, como por exemplo câncer de pele, problemas respiratórios seríssimos e por aí vai, de tantas doenças que podem acometer os seres vivos, tá? Então, meninos, alguma pergunta disso? Página 44, vamos lá, Katia, para a gente finalizar e ir lá para o capítulo 2. Página 44 vai falar das ilhas de calor. Então, se eu tenho um desequilíbrio ambiental na temperatura, devido ao efeito estufa que não consegue mais realizar seu trabalho normalmente, eu vou ter então o que se chama de ilhas de calor.
Ilhas de calor é um fenômeno climático que ele vai se manifestar a altas temperaturas, tá? Nas cidades que apresentam elevado grau de urbanização, ou seja, cidades grandes que têm bastante prédios, indústrias, que vão apresentar esse tipo de ilha de calor, tá? E nas áreas rurais próximas a esses grandes centros urbanos também são afetadas. Então, o que acontece? As áreas rurais não vai ter tanto impacto quanto as áreas urbanas, devido à sua localização, tá? E aí, o livro vai trazer da seguinte forma. Vamos lá. Primeiro parágrafo, depois do primeiro parágrafo, vão até o primeiro ponto. Diz o seguinte: esse fenômeno é resultante da combinação de vários fatores. Acharam aí onde eu já está lendo? Acharam? Primeiro parágrafo, primeiro ponto. Esse fenômeno é resultante da combinação de vários fatores que colaboram para o aumento significativo da temperatura, como a presença de asfalto concentrado nas ruas, concreto nas ruas e avenidas, associado a construções, concentração de prédios elevados, pouca arborização, alto índice de poluição atmosférica, intensa circulação de veículos de combustão interna, presença de indústrias. Nessas áreas, a umidade do ar é baixa e a circulação de vento fica limitada pela concentração dos prédios elevados. O asfalto e o concreto apresentam elevada capacidade de absorver o calor, que, aliada à falta de áreas verdes, aumenta a temperatura na superfície urbana. Esses elementos ainda impedem a infiltração da água no solo e reduz o processo de evaporação. A poluição atmosférica colabora para a retenção do calor, intensificando o aquecimento da atmosfera. A formação da ilha de calor impacta o meio ambiente, pois favorece a intensificação do aquecimento global. Dessa forma, para minimizar seus efeitos, a sociedade deve priorizar o crescimento da área arborizadas e a criação de parques naturais. Arborizadas são áreas cheias de árvores, tá? Além de investir no controle da emissão de gases poluentes e redução da impermeabilização do solo, no uso de transporte coletivo, entre outros. Então, ficou claro, né, o que é a ilha de calor. Aqui tem uma atividade para mostrar isso. E aí, vamos comigo lá para o capítulo 2. Depois a tia passa uma atividade geral desses conteúdos todos e a gente corrige, tá? No capítulo 2, nós vamos falar dos vegetais e da biosfera. Vocês sabem o que é biosfera, não sabe? A gente já estudou isso. O que é biosfera? Hein? Biodiversidade é o quê? Então, vamos, Luísa, Beatriz, dá uma resposta, Conjunto de Catarina. várias espécies vegetais e animais presentes em uma paisagem natural. Isso mesmo. Quando eu falo de biosfera, eu estou falando de variedade de vegetais, de animais, tá? Que compõem um ecossistema, tá? Presentes ali no ecossistema. Então, quando eu falo dessa interação dos ambientes terrestres, eu falo da atmosfera, eu vou falar da hidrosfera, da litosfera, tá? Tudo isso é necessário para o desenvolvimento dos animais e dos vegetais no planeta, tá bom? Quando acontece qualquer alteração em um desses aspectos, tá? É claro que vai também modificar, vai interferir o clima. Isso vai interferir na vegetação, que depende do clima, que vai interferir na vida dos animais, que depende do clima e da vegetação, tá? Lá no terceiro parágrafo da página 51, acompanhe com a tia. Em áreas de ocorrência de clima árido e semiárido, por exemplo, as plantas vão apresentar adaptações para reduzir a perda da umidade, como a presença de espinhos no lugar das folhas. No entanto, a vegetação também contribui para a composição climática de alguns lugares do mundo. Observe no exemplo
Por exemplo, as florestas equatoriais e tropicais, essas formações vegetais liberam grande quantidade de umidade para a atmosfera na forma de evapotranspiração, transformando o clima mais úmido, tá? A interdependência entre vegetação, relevo, solo e clima é fundamental para o desenvolvimento da biosfera. O relevo pode impedir a passagem de massas de ar que poderiam determinar as configurações climáticas de um lugar. Esse agente pode condicionar o porte de vegetação em razão da influência da altitude. A interdependência entre vegetação e solo pode ser percebida ao constatar que a matéria orgânica derivada das folhas, galhos e frutos que caem liberam nutrientes após o processo de decomposição. É a responsável pela formação dos solos mais estruturados. Além disso, a cobertura vegetal também protege o solo de processos de erosão. Tá vendo o tamanho da importância? Marca esses 2 parágrafos aí que a tia leu com vocês. Então, um depende do outro. E aí a gente vai falar agora desses elementos da biosfera. Então, a gente vai falar de bioma, de ecossistema e domínio natural, tá? Então, a gente sabe que paisagem, ela tem uma formação vegetal quando ela é natural, né? Então, esses conjuntos aí estão sempre presentes, é o que está presente na biosfera. A biosfera, ela é reconhecida conforme as relações que se tem entre a natureza e os seres vivos, como a tia explicou anteriormente. E essa relação forma o conjunto de várias espécies de vegetais e animais, tá? Que estão presentes na paisagem natural. Então, é tudo isso, eu quero que vocês marquem o último parágrafo, é o que a gente chama de biodiversidade, tá bom? Então, quem está me acompanhando aí, está conseguindo me entender e ouvir bem o que eu estou explicando? Ótimo. Não, Catarina, a tia consegue continuar com vocês por mais 10 minutos, tá? Até 4h10 dá pra gente ficar. Não tem problema não. Então, isso é biodiversidade. Virem a página. Quando a gente fala da relação dos seres humanos com os organismos vivos e a natureza, então a gente está falando de ecossistema. Ecossistema é a relação do homem com os seres vivos e com a natureza, tá bom? Os ecossistemas, ele é composto por um conjunto, que é o que chama de bioma. Bioma, ele é formado, então, pela fauna e pela flora, tá bom? Então, marca isso aí. Que é o que determina a vegetação de uma determinada região, tá? O solo, tá bom? Quando a gente fala de uma interação entre clima e solo, aí a gente está falando de uma relação que está relacionada ao relevo e à hidrografia. Isso chama-se domínio natural. Então, quando a gente fala de relevo do solo e da composição da água ao redor desse solo, hidrografia, aí a gente está falando de domínio natural. Marque isso aí também. Então, meninos, é isso que está composto em uma paisagem natural, tá? Tudo isso que a gente falou. E agora a gente vai entrar nas principais formações vegetais da Terra. Então, elas estão distribuídas em todo o planeta. Então, elas têm grande influência nos territórios onde elas estão presentes, principalmente em questão climática, questão de altitude e latitude também. Então, as vegetações nativas, elas estão divididas em grupos, tá? E elas têm uma variedade de espécies, tá? E diversidade também. Quando a gente fala dessa distribuição, a gente está falando de vegetação nativa. E aí a gente fala de áreas antropizadas.
Área antropizada. O que quer dizer isso? Área antropizada quer dizer que é uma área, gente, em que não teve interferência do homem em nada, tá bom? Então, ela é uma área natural do ambiente. E aí, aqui a gente tem uma imagem de vários tipos de vegetação de tundra, savana, deserto, taiga, tá? Subtropical. E agora a gente vai entrar na característica de cada uma delas, que é uma parte que eu gosto muito. Eu falei que eu podia ficar com vocês até 4h10, mentira, até 3h10. A gente tá na segunda aula, tá? Porque eu ainda tenho mais uma aula com o 7º ano. Então, a gente vai falar da característica de cada vegetação dessa. Página 53. Vamos lá. Florestas é vegetação que apresenta grande diversidade, que varia a umidade e a temperatura de cada região. Marque isso daí. Então, a gente vai floresta equatorial e tropical. Elas vão acontecer na zona tropical, que em áreas de clima quente e úmido são densas, exuberantes, tem grande biodiversidade de espécies de grande porte, mas o solo é pobre e depende de nutrientes que são decomposição da matéria orgânica através das folhas que caem, frutos que caem e animais também que morrem ali e se decompõem. Então, ela tem aí, elas têm sofrido com atividades agropecuárias, tá? Então, ela tem sido devastada para a prática dessa atividade. Floresta temperada e subtropical. O que faz dela ser diferente, né? Então, é uma floresta de zona temperada, tem um clima temperado e úmido e subtropical. São menos densas que a floresta equatorial e tropical. Tem um comportamento bem relacionado às estações do ano. A vegetação ela é devastada. Fragmentos que restam delas são protegidos por parques e reservas, tá? Aí tem uma floresta temperada, a foto de uma floresta temperada. Floresta boreal. Ela tem um clima também temperado, tem um clima frio, tá? Ele é uma zona temperada, mas o clima é bem frio. Tem uma formação homogênea, tá? Vocês estão prestando atenção, né? E o clima que caracteriza é um clima frio demais. Então, tem pinheiros, que são espécies adaptativas ao inverno. É importante fornecedora de madeira e de celulose. Marca esse tipo de vegetação também, é importante. Vegetação mediterrânea. Vegetação mediterrânea, ela é típica de áreas, como o nome diz, mediterrâneas, que tem um verão seco, quente e um inverno muito chuvoso. Essa vegetação ela tem uma estrutura arbórea e arbustiva, quer dizer que ela é composta de árvores e arbustos, que se distribui em toda a sua extensão, tá? Por último, para a gente finalizar o assunto de hoje, continuar amanhã, a gente vai falar da savana, que concentra em um clima tropical. Tem duas estações bem definidas, que é a seca e a outra estação bem úmida. Tem as espécies de árvores gramíneas, arbustos, poucas árvores que se encontram de forma bem espaçada, uma bem distante da outra. Muito comum no Brasil, no Cerrado, e na África, tá? Savana africana, continente africano. A pradaria ocorre em um clima subtropical, com pouca pluviosidade, relevo suave e ondulado, tá? Formada por gramíneas. É bem comum em parte dos Estados Unidos. Tem arbustos, ela é utilizada para pela pecuária também, tá? E também é o que causa a degradação dessa vegetação. O estepe é uma região semiárida de bordas desérticas, tá? Também tem vegetação gramíneas, que é aquelas que não crescem, tipo aqueles capinhozinhos assim, bem pequenos, tá? Que se distribuem bem de forma irregular. Temos a vegetação de deserto, que são aquelas de clima bem seco mesmo. Tem as plantas xerófilas, que são plantas adaptativas para esse tipo de relevo,
que são formados por gramíneas, que são as cactáceas, arbustos isolados, onde os cactos conseguem, a única vegetação que consegue sobreviver é tipo os cactos, tá? Vegetação de altitude, que é aquela que forma os andares, que é uma vegetação que diminui à medida que a altitude aumenta. Por último, a gente tem a tundra. A tundra é uma vegetação de círculo polar ártico, é formado por musgos, líquens, gramíneas, que floresce após os degelo. É uma vegetação no Brasil comum da região sul, tá, sexto ano? Então, hoje nós vamos ficar com essa parte e aí a gente continua em vegetação do Brasil, aí a gente consegue concluir, tá? E aí eu falo para vocês, eu quero que vocês já estudem esse capítulo, já vão lendo, que aí amanhã e depois de amanhã eu vou explicar, vou fazer uma atividade com vocês do capítulo, né? Provavelmente na quinta-feira. E aí é o conteúdo da nossa prova, tá? Não tá difícil, ainda estou montando a prova, então eu termino, acredito que hoje mesmo ou no máximo amanhã. Então, não tá difícil não, tá? Meninos, fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã, tá? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.